E Deus falava: segura, segura, segura. Eu não entendia, mas chegou a hora. Eu já falei fragmentado aqui, mas hoje eu quero trazer para você uma clareza de que todo mundo um dia fica ansioso, de que todo mundo um dia tem um sentimento de ansiedade, de depressão. Você só não pode acostumar com isso e fazer disso a sua realidade de vida. Vocês conhecem esse homem aí no chão? Jogado, de barba, um mendigo, será? Quem é esse cara? Esse cara é um cara onde a Bíblia toda, talvez alguém de heróis e personagens que todo mundo conhece de cara e associa com a sua vida, esse cara chamado Jó. Sacaram agora ou não? Um cara que todo mundo sabe a história, não vou ser muito redundante aqui, que eu já falei algumas coisas relativas a isso. Jó foi um cara que ele viveu processos dolorosos, sim ou não? O cara tinha tudo, o cara tinha uma família grande, o cara tinha bens materiais, o cara tinha coisas extraordinárias, o cara tinha muito dinheiro, o cara era feliz aparentemente, ele era fiel a Deus também. De repente, numa conversa, depois de dar a volta pelo mundo, e agora eu quero que você entenda uma coisa rapidão. A Bíblia traz essa realidade de que enquanto aquele encontro aconteceu, Deus perguntou: onde você estava? E aí, Satanás disse: dando uma volta pelo mundo. Em outra parte da Bíblia vai dizer: o mundo jaz do maligno. E aí preste atenção nessa parte inicial: andei dando a volta pelo... Entende, irmão? Quando eu falei não duvide das forças espirituais, é porque Ele está dando voltas ao nosso redor o tempo inteiro para pescar algo e fazer disso uma estratégia para te derrubar. Ponto. E aí Deus vira e fala assim: cara, e aí você reparou no meu servo Jó? Presta atenção. Será que existia só Jó na face da terra, sim ou não? Sim ou não? Tinha muita gente, mas Deus direciona a palavra para ele. Ao dizer que andou pelo mundo, Deus traz uma pessoa à tona: você notou meu servo Jó? Cara, parece que Deus está falando assim: você entende que a fidelidade daquele homem está toda voltada em mim, não tem nada para você? Tipo, ele é totalmente fiel a mim, ele é um homem voltado ao meu coração. E aí o inimigo fala assim: beleza, ele tem tudo, até eu. Deixa que eu faça algumas coisas. Deus fala: pode fazer o que você quiser, não toca na alma. Pode fazer o que você quiser. E aí começa todas as informações, vocês sabem. Imagina ele está lá na casa dele, chega o primeiro e fala: cara, você acabou de perder os gados. Cara, você acabou de perder os cabritos. Eu fui o único que escapei, eles cortaram a fio de espada todos os outros servos, eu escapei e vim cá te dar a notícia. O outro está saindo, chega outro: cara, você perdeu outros gados também. Cara, outro, você perdeu outros animais também. Cara, você perdeu isso. Depois chega um e fala: não agora de animais, mas de seres humanos. E a dor vai só aumentando. Entende que começa dos pequenos, dos menores, para a aflição maiores, até chegar em determinado momento que um dos servos falou: cara, eu estava lá na casa dos seus filhos agora, eles estavam celebrando, alegres, cantando, comendo e bebendo. O teto desabou e matou todo mundo. Foi a última. E aí Jó faz algo extraordinário, vocês já sabem. Todo mundo dá ênfase nisso. Talvez quando a gente pergunta sobre Jó, alguém vai falar: é o cara que o Satanás tirou tudo e ele foi, raspou a cabeça, rasgou a roupa e falou: nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E é extraordinário, todo mundo aplaude, vibra com isso. Um cara fiel a Deus, ele é o pai da fé. Por causa disso, ele é um homem como Abraão, pai da fé, que trouxe essa realidade de continuar fiel. Então, não, mas não é bem assim que a história encerra. Após isso, ele se mantém firme. Mas começa um dia, o outro, e as feridas vão aumentando no corpo. Ele contagia a pior doença da época, e as coisas vão ficando complexas. E ele sentado, igual está aí na imagem para vocês agora, coçava com caco de telha as suas feridas. Imagina aí,
telha corta pra caramba, o cara está coçando, dilacerando seu corpo para tentar, cara, amenizar a dor. Ele sentava em cinzas, ainda com brasas, para que aquilo pudesse amenizar a dor que estava de algum outro ponto do seu corpo. Cara, uma dor absurda. Está entendendo, sim ou não? Ponto. Agora Jó vai ficando com um sentimento aflorado de tristeza. Um homem que serviu a Deus, um homem que fez sempre todas as coisas boas, um homem que nunca fez nada para ninguém, de repente todas aquelas coisas acontecendo, e isso faz para a sua vida sentido também, porque quando vem uma dor, uma dificuldade, outra, você começa a se questionar e falar, cara, que parada é essa? Por que eu que faço ou não aquilo, de repente olha para mim e presta bastante atenção nessa parte? De repente as coisas vão aumentando, e a dor aumentando, e o sofrimento aumentando. Tem uma mulher atrás dele ali, olha na imagem aí para ficar mais claro. Tem uma mulher atrás dele ali, aquela ali é a esposa dele, claro. Ele perdeu toda a família dele, de filhos, ficou só a mulher. Entende? Ela, por ser esposa dele, eu quero te fazer uma pergunta rápida, e eu sei que sua resposta também será rápida. Você acha que ela amava ele, sim ou não? Ela está assistindo o sofrimento dele de camarote. Alguém que ela ama. E alguém que ela viu, sabe que é fiel a Deus, cara. E ela fala, quer saber, Jó? Toda essa dor, sofrimento, cara, você não merecia isso. Eu estou parafraseando agora. Faz o seguinte, agora eu volto na palavra. Amaldiçoa o seu Deus. Morre de uma vez. Tipo, dá liberalidade. Talvez você amaldiçoando Deus, acaba agora e te leva, e cara, você não vai sofrer mais. Ei, irmão, o que era melhor para ela? Continuar com o seu marido, porque já tinha perdido os filhos. Eu só quero te lembrar que naquela época, uma mulher sem marido e sem filhos não era mais ninguém. Estava jogado à margem, não tinha mais, sabe, nenhum tipo de recurso para poder sobreviver praticamente. Então o que era melhor para ela? Continuar com seu marido até o último dia, mesmo enfermo, ou deixar que ele morresse? Continuar, mas o amor dela é grande nessa palavra. Quando a gente olha e fala, nossa, que mulher ruim, nossa, que mulher que desejou, sabe, que ele negasse Deus. Não, não é simplesmente isso, é o amor que projetou com que ela falasse, termina logo com isso por você, porque para mim era melhor que você estivesse, mas o meu sofrimento não aguenta mais te ver, então, cara, libera e vai embora. Jó não faz isso. Só que o sofrimento está ainda, a dor continua. De repente Jó começa a se questionar. E antes de questionar algo de Deus, ele amaldiçoa a vida dele. Fala, maldita a hora que eu nasci. Maldito o dia em que a minha mãe me gerou. Porque ele está trazendo a realidade lá de trás. Porque, cara, se fosse para eu sofrer igual eu estou sofrendo agora, era melhor talvez que eu não existisse. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo, sim ou não? Jó está num processo agora de ansiedade pelo que vai ser, mas ele está trazendo o seu presente com dor e trazendo o seu passado com ênfase também. Ele está deprimido, ansioso e não satisfeito e não grato pelo que estava acontecendo. Tiago, não tem como ficar grato por uma coisa ruim que está acontecendo. Irmão, quem que você é? Quando o mundo foi feito e a terra era sem forma, mas onde é que você estava? E essa é a resposta que Deus deu para ele. Põe uma aspa aí, daqui a pouco a gente vai voltar nisso. E aí de repente, ele triste, cansado, ele vai e começa a extinguir a vida dele ali. Fala, cara, quando alguém está muito deprimido, ansioso, triste, mal, qual que é o primeiro pensamento dela? Cara, se eu colocasse um final na minha vida, seria mais fácil. Sim ou não? Cara, eu tenho como terminar com isso. Eu não estou conseguindo avançar, eu fui traída, decepcionada, meu casamento não deu certo, minha vida não dá certo. Quer saber? Vou colocar um fim. Jó está fazendo isso, mas só pegando lá atrás e fazendo, para que eu fui existir, cara? Antes eu tivesse abolido. Cara, ele está cessando mentalmente a vida dele, mas no ponto presente ele está jogando o passado. Alguém só traz o passado para o presente e resolve fazer isso no dia de agora. De repente, esses 3 homens que aparecem por aí são amigos dele. Repete comigo, amigos. Ele começa a fazer questionamentos agora da própria situação mediante a Deus também. A verdade é essa. Você conhece a Jó por esse ponto e é extremamente extraordinário a perseverança de Jó de continuar fiel a Deus, mas lá dentro o sentimento tomou conta, a ansiedade veio e ele começou a questionar algumas coisas.
E aí, toda vez que ele declarava, depois você lê, não dá para mim ficar falando muita coisa aqui agora, porque é muito grande a palavra, tem vários capítulos, mas depois você lê, você vai lembrar de mim aqui. E aí presta atenção, naquele exato momento ele começa a falar para os amigos algo, e os amigos retrucam, tentando amenizar. Cara, não tem base e tal, os amigos, não, cara, tá tudo bem, vai ficar certo, e se ficar desse jeito, Deus é Deus do mesmo jeito, cara, vamos embora, continua, tá tudo certo. Eu estou parafraseando, tá, gente, só trazendo gatilhos rápidos para vocês entenderem. De repente, ele e ele começou a colocar objeções sobre toda a resposta que os amigos davam, tentando amenizar a situação, entenderam, sim ou não? Até que chega um certo ponto, em que Jó questiona e está questionando, de repente quando ele menciona Deus na parada, quando ele coloca Deus nos seus questionamentos, o próprio Deus aparece em voz para ele e fala: Jó, seguinte, você está questionando as coisas que estão acontecendo com você? E a minha pergunta para você é: aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Ou seja, se você acha que está ruim, ou está difícil, ou que o que vai ser do seu amanhã, como que vai ser, ou como que você vai morrer, ou se você vai ficar liberto dessa doença, eu só quero te perguntar, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Então perceba, se você não existia, e eu criei tudo, e principalmente você, cara, fica tranquilo, e deixa que eu desenho o final, como que vai ser também. Confia, continua, persevera, sem questionar, sem trazer realidade sua. O problema é que a gente quer ser Deus, o problema é que a gente quer falar com Deus assim: não, Deus, aqui, isso, rapidão, deixa eu só te dar ideia, talvez você errou em algum momento aqui, porque, cara, isso aqui está um pouquinho errado na minha vida, não era para isso aqui estar acontecendo, você só está falando com Deus, cara, você está fazendo errado. Irmão, quem que você é? Onde você estava quando ele criou todas as coisas? E a pergunta que eu te faço é a mesma que ele fez para Jó: aonde você estava? Fala. Para de questionar, cara. Para de se projetar no amanhã, pensando como vai ser, de que forma vai decorrer. Experimenta ficar calado e continuar caminhando. Experimenta fazer o natural e deixa o sobrenatural sobrepor o natural, e, cara, a atmosfera se cria. Eu só trouxe essa narrativa aqui de Jó agora para você entender uma coisa: ele também ficou ansioso e deprimido, desejou a morte, raspou a cabeça, rasgou a veste e gritou a peitos e vapores: Deus deu e Deus tirou. Se Deus deu, Ele pode tirar, então glorificado seja o nome dEle, na primeira instância das primeiras notícias, mas depois que a caminhada continuou lá dentro do coração, falou: cara, agora já está demais. E Deus fala: o quê? Será que eu ouvi direito? Você está questionando o tempo? Só continua caminhando, deixa eu fazer o resto. Depois, o que Deus faz? O que aconteceu com Jó? Ele tinha gados, vamos colocar 100, só para a gente desenhar aqui, 100 gados, 100 ovelhas, 100 cabritos, 18 filhos, não sei quantos salqueiros de terra, não sei quantos lotes, não sei quantos carros, não sei quantas mansões, não sei quantos navios e iates, vocês estão entendendo ou não? Agora ele tem o dobro. Ele estava enfermo, sim ou não? Agora ele tem dupla honra na saúde também. Você consegue aplaudir aí ou não? Olha para mim. O seu estado atual não diz nada sobre o seu final. O final das coisas é melhor do que o início. Tá difícil hoje? Vitória amanhã. Há uma frase que, quando eu era adolescente, no mundo do crime ainda, eu ouvi uma música do Racionais que dizia: corrida hoje, vitória amanhã. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, e hoje eu vejo que era uma voz de Deus me falando. Você não é fracassado, você não é derrotado, seu estado não te define, a forma com que você está vivendo hoje não define, as pessoas que caminham ao seu lado não te definem, nada te define. Eu falo isso todo meu óbvio a Cristo, toda live, todo dia, e vou continuar falando, porque vocês estão caminhando ainda na falta de entendimento disso. Não define, não define. Por que
que você está com medo? Tiago, eu estou vivendo a pior tempestade. Beleza, irmão, você vai viver a melhor graça. Só continua. Tiago, está difícil, eu estou desanimando. Aham, tá, continua. Mas não tem jeito, continua. É só continuar. Você morreu até hoje? Não, você está aqui, né? E agora eu vou falar uma coisa para você que você precisa entender. Algumas pessoas aqui conhecem, outras não, mas eu vou falar nome só para quem conhece, para quem não conhece, eu vou desenhar a história rapidamente aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, em quanto tempo que eu ainda tenho para essa primeira parte, beleza. Vamos lá. Eu tinha um amigo muito próximo, muito, grandioso na fé, um cara que eu gostava muito. Gente, gostava desse cara de uma forma extraordinária. Eu e ele, nós éramos amigos, assim, de uma maneira, diferenciada. O nome dele era Luiz Paulo e resumindo, LP. Cara, um cara extraordinário. Dia 28 desse mês completou 3 anos do falecimento dele. Um dia num acidente que levou a vida dele no Rio de Janeiro. Eu estava no lugar quando recebi a notícia. Cara, eu não quero trazer isso à tona agora, eu só quero que você entenda uma coisa. Fez 3 anos, dia 28. E dia 29, ontem, eu vivi a melhor experiência da minha vida. Olha para mim que eu vou te contar agora. A mãe dele me procurou e falou: Tiago, dia 29 vai fazer... Eu esqueci o nome agora. Vai tirar o corpo do lugar que está e levar para o jazido que ela tinha comprado. Como é que é o nome? Isso. Tiago, você pode ir lá com a gente? Eu não vou ter coragem de olhar e tem que ter alguém para acompanhar. Eu falei, eu vou. Eu fui ontem. Se alguém viu stories tanto de árvore florida, estava lá no cemitério, eu coloquei ali. Alguém viu, sim ou não? É porque vocês não estão olhando stories, mas tá bom, presta atenção. De repente, cara, eu cheguei lá e os caras vieram. E eu nunca tinha visto aquilo. Cara, olha para mim, eu nunca tinha visto aquilo. Gente, foi a primeira vez, a primeira. Eu nunca tinha deparado com aquela situação. Já fui em enterro, pessoas, mas o que aconteceu lá, eu nunca vi. Os caras chegaram no lugar, trouxeram uma caixinha bem pequena. Falei, cara, às vezes os caras vão, sei lá, o que eles vão jogar, se isso é alguma coisa da terra, não sei. De repente, eles colocaram a caixinha do lado, pegaram a pá e começaram a tirar a terra, tal, até chegar no bloco, onde estava lá a tampa, retiraram, e antes eles falaram, cara, é o seguinte, vocês que estão aqui, tem alguém da família? O tio dele estava lá, e a irmã da mãe, a tia, casada com esse cara. E aí, ele falou, gente, não assusta, talvez a gente vá abrir aqui, não tem como mexer, talvez está em decomposição e a gente não pode fazer nada, senão é violação, beleza? Beleza. E tem um outro detalhe agravante, tem um corpo em cima do dele. Então, se esse corpo em cima do dele ainda estiver em decomposição, mesmo que o dele esteja bom, nós não podemos tirar, nós não podemos acessar do outro lado, não, está tudo certo. Só que aquilo veio uma frase que tipo assim, pode ser que aconteça, então é uma perspectiva pequena. Continuaram tirando. De repente tira o bloco, e aí o cara, quando eles tiraram a primeira parte, a primeira tampa, o caixão estava completamente destruído, todo podre. E aí, quando o cara bateu o pé no caixão um pouco, para estourar a tampa, gente, isso é um tanto de bicho. Lógico, ok, baratas, enfim, não quero falar isso agora, mas é um tanto, mas isso não me chamou atenção, o que me chamou atenção é isso agora. Quando os caras abriram, olharam e tiraram o plástico, e ali estava o cadáver ainda em decomposição, cara, muita coisa ainda para decompor. Eu fixei meu olho lá. Você sabe o que aconteceu em Ouro Preto, todo mundo aqui já está ciente da visão que Deus me deu lá. Essa foi a segunda parte. Deus me trouxe para essa realidade, eu olhei para lá, eu ia tirar o olhar, que cara, foi muito forte para mim. E quando eu fui tirar o olhar, Deus não deixou, eu continuei com o olhar. E Deus falou só assim comigo, presta atenção, Tiago, entende isso? Todo sofrimento, hoje, você está vivendo na carne, um dia vira isso. Você precisa olhar para dentro de você e entender que daqui a pouco você vai partir dessa armadura para onde eu estou agora. E isso aqui vai ser só algo que ficou. Então, entende, Tiago? Começa a valorizar a sua essência. Esquece o que está acontecendo com isso. Um dia, você pisa numa barata e mata ela.
um dia ela lá dentro está cada vez mais pegando um pedaço daquilo que não te pertence. Isso não é seu. Você não vai levar isso para o resto da sua vida. Cara, eu fitei os olhos ali, fiquei naquele ensinamento mais um tempo. Depois o pessoal pegou os carros, era um pouco distante, e o meu carro estava lá em cima, eu tinha descido andando, e uma distância grande, eu falei, cara, pode ir embora, deixa eu ir a pé. Todo mundo foi, e aí a gente voltou, e eles falaram, cara, só daqui 1 ano e meio, de novo, eu vou dar essa data para vocês. Eu fui subir na rua. Quando eu fui subir na rua, eu fui fazendo uma reflexão novamente sobre todo aquele cemitério, e cara, a vida da gente passa rápido pra caramba. E às vezes a gente perde tanto tempo com coisas insignificativas, sabe? Com brigas que aconteceram, eu não consigo perdoar mais, com aquilo que eu não tenho, e aquilo para mim traz um sentimento triste, e eu comecei a chorar lá dentro, não quis ir embora, eu sentei, fiquei mais um tempo, e as lágrimas caíam nos meus olhos, mas uma lágrima de falar, cara, o que você está fazendo com sua vida, Tiago? Por mais que você tenha se dedicado, eu só vim te lembrar, eu sou o Deus que faço todas as coisas, e assim como isso, a armadura que eu te dei para você vestir, aqui, ela vai acabar, luta, porque um dia, Tiago 4:14, sua vida é um vapor, vai desaparecer, mas aqui, você vai continuar comigo. Essa é a sua essência. Cara, a gente não tem que ficar preocupado, e eu lembrei de uma palavra, e é por isso que eu construí até hoje, até agora, porque é o nosso tema. A palavra que eu me lembrei na Sagrada Escritura é a que diz: quem de vocês, que por mais que se esforçarem até, podem acrescentar um só dia na sua vida? Ninguém. Hoje você está aqui, e amanhã a sua vida pode ser pedida de volta. O que você pode fazer para continuar aqui com tudo que você ama e gosta? Cara, a gente precisa se desprender, literalmente. Quando você vê uma cena dessa, baixo da terra, alguém que você um dia amou, mas que aquilo já não é mais ele, mas a Jerusalém Celeste lá está, e aquilo é só uma armadura que ficou. Gente, parece ser clichê isso, mas só quem vive consegue trazer à tona essa identidade de que eu sou valioso, mas não porque eu visto, mas não porque eu tenho, mas não por causa desse microfone, mas não por causa dessa cadeira, mas é por quem eu sou, quem eu carrego. Essa é a minha essência. Agora, a grande pergunta que eu quero fazer agora, com toda essa história que eu construí para você, é: se a sua ansiedade te rouba o hoje, pensando no amanhã que não pode existir, a pergunta que eu te faço é: o que você está esperando para começar a viver hoje com gratidão que você já tem e experimentar o do extraordinário de Deus no amanhã, de algo que você ainda não pode? Por mais que eu me esforçar, estudar e ter uma profissão extraordinária, eu posso juntar dinheiro, riquezas e ter um carro extraordinário e ter grandes coisas. Pois por mais que eu tenha isso tudo, não faz de mim alguém melhor lá naquele lugar. Quando eu andava sobre a terra um pouco e via os nomes nas sepulturas, as datas natalícias e o dia de falecimento, olhei, todas são iguais. Tem exatamente o mesmo padrão, o mesmo formato, a mesma placa, as mesmas coisas. O que muda é talvez algumas florezinhas que a família leva, mas ali estão todo mundo igual. Ali tem pessoas que nasceram, que morreram, ricas, pobres, brancas, pretas, católicas ou evangélicas. Então, por que hoje ficar com tanta amargura? Nós estamos aproximando, depois de amanhã, é um marco onde a gente tem a oportunidade de, com o nosso voto, declarar algo que a gente gostaria, mas isso não faz com que nós podemos olhar para alguém, por ser de uma opinião diferente, se tornar inimigo. Não faz com que a gente pode olhar para alguém e, pela opinião dele, dizer esse alguém está certo ou errado e maldizer sobre a vida de alguém, sendo que cada um tem a liberdade de escolher o que quer, mas não fazer disso uma disputa. Hoje a gente vai em um estádio de futebol e uma camisa diferente da outra traz um ódio e rancor por alguém que eu nem conheço. Quando eu olho e chego numa urna com uma camisa X ou Y, um número X ou Y, traz de mim alguém, inimigos. No final das contas, todo mundo vai para o mesmo lugar aqui na terra, mas na Jerusalém Celeste é só pelo que você fizer. Então escolha o certo. Caminhe sobre alguém com perspectiva do céu. Caminhe com alguém que vai olhar para alguém, não como alguém está vestido, trajado, opinião, mas como um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus e merece o máximo respeito. Entende?
Deus está te chamando para uma visão diferente. O mundo está cheio de pessoas iguais e você foi chamado a respirar diferente. Você foi chamado para fazer aquilo que ninguém está fazendo. O que é impossível? O que todo mundo já está fazendo e até hoje não sabe? Cara, não, Tiago, para de gastar tempo evangelizando, ninguém está nem aí. Tiago, para de gastar tempo projetando tudo, existe cadeiras vazias, eu não estou nem aí para as cadeiras que estão vazias, eu estou aí para você que veio aqui e está levando algo de Deus, isso já é o suficiente. Você precisa entender, cara, existem valores, existem coisas que precisam ser prioridades e as outras são acrescentadas. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto e todas as outras serão acrescentadas.